Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um Vidas que Inspiram, trazendo hoje a história de Mary Bosanquet Fletcher, uma voz com permissão para pregar. O podcast de hoje foi produzido a partir da pesquisa da historiadora Ruth Salviano Almeida, registrada no livro Vozes Femininas nos Avivamentos, editora Ultimato. Quer saber mais sobre essa pregadora que em pleno século XVIII falava ao coração de homens, mulheres e crianças? Então fica comigo e seja inspirado. Mary Bosanquet Fletcher nasceu em 1º de setembro de 1739, século XVIII, na vila de Leytonstone, em Essex, nas proximidades de Londres, Inglaterra. Era filha de Samuel Bosanquet e Mary Dunster, membros da alta sociedade inglesa, o que lhe garantiu uma vida bem tranquila. O relacionamento de Mary com Deus começou logo cedo. Aos 4 anos, ela tinha convicção de que Deus ouvia sua oração. Aos 5, ela tinha uma preocupação sincera sobre vida eterna e era consciente da sua desobediência e fazia muitas perguntas sobre pecado e inferno. Foi através de uma empregada metodista que ela soube ainda na infância que não seria salva por ser de um grupo ou de outro, mas pela fé em Jesus Cristo. E cresceu com a noção de pecado e temia pecar contra o Espírito Santo. Muitos de nós, quando ouviram aquele texto sobre o pecado contra o Espírito Santo, tiveram esse mesmo temor. Ela teve ainda na infância. Aos 12 anos, mesmo frequentando salões de baile, ela desejava encontrar esses tais metodistas e aprender mais com eles. Seu desejo, se tivesse tempo, era de se dedicar apenas a orar e ajudar aos pobres. Aos 13 anos, Mary conhece a senhora Lefebvre, que tinha evangelizado sua irmã, e na casa dessa senhora, ela e a irmã conheceram muitas pessoas religiosas. Elas tinham anseio por conhecer mais de Cristo e não entendiam por que ficava aquele bate-papo antes de estudar a Bíblia. Seu pai, que não sabia nada do envolvimento das filhas com os metodistas, conduziu ela para a cerimônia de confirmação de fé na igreja anglicana, que ela fez, mas ainda com aquela sensação de culpa de ter quebrado aquele pacto com Deus várias e várias vezes. Quando ela entendeu que deveria confessar Cristo diante de Deus, dos homens, especialmente da família, ela entendeu também que não podia continuar com a sua vida mundana, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. E por influência de Sarah Crosby, outra grande pregadora metodista, que é 10 anos mais velha que Mary, ela sentiu ainda maior necessidade de se santificar, de evangelizar. E estava certa de que deveria permanecer solteira, assim como Paulo, para dedicar-se plenamente à pregação do evangelho. Nessa época, ela foi morar com um tio em Londres, e ela teve contato também com Sarah Ryan, que é uma senhora que trabalhava com John Wesley, primeiro como governanta da casa dele, depois na escola. John Wesley é o fundador do metodismo, então essa época aqui é o início, os primícios aí do metodismo na Inglaterra, e ela conheceu também Mary Clark, Sarah Ryan e Mary Clark eram 2 senhoras tementes a Deus, que também com frequência hospedava em sua casa a pregadora Sarah Crosby. Mas depois desses dias intensos na capital, conhecendo, ouvindo e fazendo, ela enfrenta uma grande provação ao voltar para a casa dos pais. Ela pega uma febre nervosa que deixa ela muito fraca, muito doente, e começa a ouvir da família que a culpa era da nova religião,
que era o metodismo e que provavelmente ela devia ter adquirido algum problema psicológico. Mas a disposição de servir a Deus só aumentava e Deus realmente a consolou. Ela registra de forma extraordinária. Ela ouviu Deus dizendo: você andará comigo vestida de branco. E ela entendeu que Deus a purificaria e tiraria dela toda a fraqueza. Mas, aos 19 anos, ela foi enviada a Bristol, porque a família suspeitava de tuberculose. Gente, tuberculose era e é, né, uma doença contagiosa e mortal, né? Mas na época era chamada de peste branca, então realmente, né, ela ficou impura. Nessa época a mãe chegou a dizer, olha o seguinte, querido ouvinte, a mãe chega a dizer, seria melhor se Deus a levasse, pois a família temia que Mary influenciasse os irmãos mais novos com esse tal de metodismo. Certa vez seu pai pede para ela, olha, não fale sobre isso com os seus irmãos. E ela fala, eu não posso prometer isso. Então, aos 21 anos, ela é expulsa de casa. Que provação, hein, querido ouvinte? Eu posso dizer que ainda hoje, as pessoas, os missionários e outras pessoas que querem seguir a Deus, às vezes enfrentam dentro de casa desafios na família, na casa, seja a família cristã ou não. Então você, querido ouvinte, tem a mesma disposição e fidelidade a Deus? Mary Bosanquet trocou o conforto de sua boa vida na alta sociedade por uma casa de 2 quartos e o serviço de uma empregada. Contudo, foi a oportunidade que Deus deu a ela para ver de perto o avivamento dos anos 1761 e 62 em Londres. O Espírito de Deus foi derramado de forma extraordinária, muitos oravam, as orações eram respondidas, as pessoas estavam em busca da salvação eterna e nessa época os metodistas John Wesley e George Whitefield, cujo Vidas que Inspiram você confere aqui na playlist do Missionando, procura lá, George Whitefield, eram grandes pregadores do avivamento e através deles e de outros, claro, muitos creram e foram desafiados a uma vida de santificação. Foi nessa época do avivamento que Mary conheceu John Fletcher, mas não, ainda não se tornou seu marido. Ela se casaria com ele 20 anos depois. Quer saber como foi isso? Então fica até o final do podcast. Em março de 1763, Mary volta para a vila de Leytonstone e vai morar em uma das propriedades de seu pai que estava desocupada. Lá, ao lado de Sarah Ryan, que agora não trabalhava mais com John Wesley e já acumulava 7 anos de serviço na escola Kingswood que ele fundou, as duas iniciam The Cedars, o Cedro, um orfanato e escola. De fato, Mary continuava uma mulher de fortuna, sua herança aumentou algumas vezes por causa do que foi deixado por outros parentes, mas ela sempre usava todo o seu recurso na obra missionária. O Cedro, a princípio, era algo pequeno, atendia 35 crianças, 34 adultos, pessoas carentes ali da região, mas com o tempo tornou-se abrigo, hospital para os necessitados. Mary e Sarah davam estudos bíblicos, logo surge uma congregação ali, um grupo que se reunia de 25 pessoas, então um pastor é enviado para ajudá-las, logo um auditório reunia um grande número de pessoas para ouvir o evangelho e em pouco tempo organizou-se uma igreja ali. O trabalho de Mary Bosanquet e Sarah Ryan cresceu tanto que virou tema da conferência anual dos pregadores. E a pergunta não foi tão diferente das que são feitas hoje. Pergunta: por acaso não existe a orientação paulina de que as mulheres fiquem caladas na igreja? Eu creio que nem tudo foi perseguição. Talvez, como hoje, alguns irmãos tenham o zelo realmente pela palavra e realmente existe essa orientação que precisa ser compreendida e nas suas verdades e nas suas limitações. Mas este foi um momento de grande provação também para Mary,
tanto quanto a primeira que ela teve dentro da família. Ela visitou a família diversas vezes, mas nunca mais foi recebida para morar na casa da família, e agora ela tem essa outra aprovação dentro da igreja. A IPB hoje, nossa denominação, tem um documento aprovado no Supremo Concílio, com orientações sobre o assunto, e a gente tem que entender uma realidade, a igreja local em uma cidade bem estruturada, e a outra é o trabalho missionário, né, dentro do Brasil ou fora. E desde sempre as mulheres tiveram um papel essencial na propagação do evangelho, e não há outra forma de propagá-lo a não ser pregando e ensinando. E de fato essa é uma briga que Mary comprou e ganhou, mas antes disso é importante dizer que depois de quase 20 anos de trabalho no orfanato, ela vendeu a propriedade, providenciou casa e renda para os seus filhos, dos quais ela era guardiã e, claro, mãe espiritual. E aos 42 anos, em 12 de novembro de 1781, ela se casa com o pastor suíço que servia na Inglaterra, John William Fletcher, de 52 anos, tornando-se Mary Bosanquet Fletcher. Fletcher era vicário de Medley, lá na Inglaterra. Eles pregaram o evangelho juntos nesse país, mas já casados, viveram por 3 meses em Dublin, Irlanda. E lá, Mary fez uma oração que eu acho que vale a pena ser repetido por todos nós. Ela diz: Ah, Senhor, quebra-me em pedaços, derrete-me no chão e me deixa fluir e mais plenamente ser moldada por Ti. A minha alma está profundamente convencida da necessidade de ser preenchida com todo o fruto do Espírito. Amém, querido ouvinte. Fletcher seria o sucessor de John Wesley, mas veio a falecer antes dele, depois de pouco menos de 4 anos de casamento. Durante o tempo de casado, eles viveram um período de bem-aventurança, estudando, orando, aconselhando, incentivando um ao outro e trabalhando juntos pelo Evangelho. Sob Fletcher, Wesley disse que nunca encontrara alguém tão devotado a Deus, tanto exterior como interiormente, e dificilmente encontrarei outro como ele deste lado da eternidade. Quando morreu, foi dito: John Fletcher, um modelo de santidade sem paralelo neste século. Querido ouvinte, a Europa é aí o palco de grandes avivamentos, mas como será o trabalho missionário na Europa hoje? Quais são os desafios desse continente? Ouça agora nossos líderes da Base Europa, os pastores Marcos Azevedo e Marcos Mas. A Europa de hoje não é a Europa dos grandes avivamentos espirituais. A Europa de hoje vive uma sequidão espiritual, vive um deserto espiritual. Países como a Alemanha, a França, Escócia, Inglaterra, Holanda e tantos outros que foram transformados pelo poder da palavra e que experimentaram em vários momentos da história grandes avivamentos, grandes despertamentos espirituais, hoje estão como que vivendo um deserto. Está diante de nós esse grande desafio de semear a palavra de Deus na Europa, de reevangelizar a Europa. Esse é um desafio, uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. A Europa, que enviou missionários para tantos países, na Inglaterra, a Escócia, a França, a Alemanha, enfim, para tantos países, hoje clama por missionários, hoje clama por pastores. E eis o grande privilégio que nós temos de formar, de preparar e enviar missionários para esses países e tantos outros, para que
esses países possam ser reevangelizados pela palavra do Senhor. Olá a todos, eu sou o pastor Marcos Mas, missionário da PMT e um dos líderes da Base Europa. Eu venho até você hoje para chamar a sua atenção para o leste europeu. O leste europeu é uma região que está composta de 22 países, entre eles Albânia, Romênia, Sérvia, Ucrânia, a própria Rússia, Bósnia. Essa região, historicamente, está marcada por conflitos e tensões, por problemas políticos, econômicos e religiosos também. É uma região onde se concentra a maior parte dos países pobres, os mais pobres de toda a Europa. Porém, é uma região riquíssima na diversidade cultural e linguística. Quero dizer para você que eu tenho orado ao Senhor para que mais corações se movam, mais olhares se movam para o leste europeu. Nós necessitamos de pastores, nós necessitamos de profissionais da saúde, nós necessitamos de gente que trabalhe com crianças, nós necessitamos de gente que venha com a visão de plantar igreja. Nesta época do ano, o inverno é rigoroso. Mas sabe de uma coisa? O pior inverno, o gelo mortal, o gelo da alma, é o congelamento da alma. E só o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, pode romper este gelo. E é aí que você entra. É aí que você pode nos ajudar. Meu desejo, sincero, é que, em primeiro lugar, você que está me ouvindo agora, tenha desejo de conhecer mais o leste europeu, de ler mais, de se aprofundar mais nas necessidades desses países. Meu desejo é que você também ore pelo leste europeu. Quero pedir que você também nos ajude a ajudar aqueles poucos missionários que já estão no campo. Mas por que não pensar em que você venha ser um missionário, que você venha nos ajudar, venha para ajudar-nos a cumprir a grande comissão dada por Jesus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Querido ouvinte, quer saber mais sobre o trabalho da APMT na Europa? Acesse apmt.org.br, conheça, ore, doe, divulgue os desafios da Europa na sua igreja. apmt.org.br. Querido ouvinte, que vida inspiradora! Uma menina da alta sociedade inglesa do século XVIII, impactada pela graça, perseverante em saber mais sobre seu Salvador, foi fiel ao Evangelho, ainda que isso lhe custasse seu lugar de filha na família. Optou por uma vida simples e sempre abriu mão de sua riqueza, e disse que ela nunca negou ajuda a quem tivesse pedido. Cristã metodista, professora, mãe adotiva, esposa, Mary Bosanquet Fletcher, que no subtítulo de Ruth Salviano diz: uma voz com permissão para pregar. Lembrando que o nosso podcast foi produzido através da pesquisa desta historiadora, registrada em Vozes Femininas nos Avivamentos, livro da editora Ultimato. Mas, após a morte de John Fletcher, nos seus 30 anos de viuvez, Mary continuou seu ministério acolhendo crianças, hospedando peregrinos, visitando doentes, cuidando dos aflitos, liderando classes bíblicas, exortando, aconselhando, pregando o evangelho. E as pregações de Mary eram conhecidas por serem verdadeiras, poderosas e muito originais. Ela foi sim notável, mas principalmente ela oferecia a seus ouvintes uma visão clara e compreensiva da vontade de Deus. Foi isso que fez dela uma pregadora conhecida e notável. De fato, como fruto do trabalho de Mary e, claro, antes disso também do seu esposo nos primeiros 4 anos, várias salas de estudo foram iniciadas em Medley, pequenas capelas na região paroquial de Medley foram abertas, sua cadeira era colocada num tablado acima do nível do chão e de um púlpito, Mary Bosanquet Fletcher exercia seu dom, entregando aos ouvintes a palavra da salvação.
Se era para ela ficar calada na igreja, eu creio que não. Creio que aquele tenha sido um momento de provação na vida dela. Ela poderia ter se restringido a ensinar nas salas e em casa e ainda assim ter tido uma vida tão inspiradora. Mas a verdade é que ela agiu não por soberba ou ambição, mas com humildade e obediência ao seu Senhor, a quem ela sempre temeu ofender. Mary viveu muitos anos e sempre contou com a generosa ajuda financeira de seu irmão mais novo, que morreu 2 anos antes dela. Até que na manhã do dia 9 de dezembro de 1815, aos 76 anos, Mary Fletcher faleceu e foi enterrada com seu esposo na igreja de São Miguel, em Medley, Inglaterra. Querido ouvinte, Mary Bosanquet Fletcher não deve ser inspiradora porque era uma mulher, mas sim porque foi reconhecidamente fiel a seu Salvador, na boa obra, no serviço e na pregação do Evangelho. Ela considerou Cristo mais valioso que a alta classe, que seu lugar de filha, que sua herança. Ela diminuiu e Cristo cresceu. E agora ela nos inspira a termos o mesmo sentimento e sermos seus imitadores como ela foi de Cristo. E atenção, querido ouvinte, se tem algo que tem se colocado entre você e a vontade de Deus, o chamado de Deus, a santidade que Deus exige, querido ouvinte, querida ouvinte, é hora de abandonar agora mesmo. Espero que você tenha gostado e tenha sido inspirado. Eu sou Tabata Mori, aqui agora com você. Além do livro Vozes Femininas nos Avivamentos, de Ruth Salviano Almeida, editora Ultimato, este podcast contou com informações de historywoman.com. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.